Olá a todos. Pessoal, hoje eu vou tratar de um assunto que já devia ter tratado já há muito tempo. Para aqueles que estão se aprofundando na literatura enóquica, ou apocalíptica judaica em geral, mas isso acontece mais no caso do livro de Enoque. Como existe uma resistência muito grande em cima da importância que ele tem, como eu vou repetir outra vez, o livro de Enoque é uma coletânea de 5 livros. A gente pode chamar de 5 partes, 5 livros, que foram compostos ao longo do tempo, né, por vários autores, foram sendo agrupados até se tornar o que é conhecido como o primeiro Enoque, o livro de Enoque, ou o livro de Enoque etíope, né? E nos achados de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, teve um especialista, o padre J.T. Milik. Foi ele quem decifrou os fragmentos do livro de Enoque. E ele publicou uma obra fenomenal, né, na época, que é esse livro. Os livros de Enoque. Esse aqui é publicado pela Oxford, né? Pela Oxford University Press, e em 76, dá para ver aqui. Então, o título do livro é Os Livros de Enoque, né? Fragmentos aramaicos da Caverna 4 de Qumran. Então foi esse padre J.T. Milik, foi ele que decifrou, né, os fragmentos de Enoque. E um fato interessante é que lá nos fragmentos, entre os fragmentos de Enoque das cavernas de Qumran, os principais foram encontrados, a maioria na Caverna 4. Mas não foram encontrados fragmentos de todos os livros de Enoque, menos das parábolas de Enoque. E as parábolas de Enoque é justamente que trata da questão do Filho do Homem. E estritamente ligado, claro, com Jesus, o Messias. E o que acontece? Então, muitos autores, né, muitos teólogos, nas suas obras, aqueles que são resistentes à literatura enóquica, é uma coisa assim que eu vou falar também, muitos podem não perceber isso. Principalmente eu já percebi isso aí. Eles vão negar, claro que eles negam, né? Mas principalmente quando os autores são judeus, existe uma resistência maior ainda. Porque existe uma maldição, né, que foi lançada por um rabino, né? Depois eu passo direitinho, vou fazer um vídeo também sobre isso. É uma maldição que para quem concordasse com a temática do livro de Enoque, né? E principalmente a problemática da queda dos anjos, né? Os Gênesis 6, de uns tempos para cá, o judaísmo rejeitou o livro de Enoque e foi lançada uma maldição, né? Para quem acreditasse no livro de Enoque, que lesse e mantesse no livro. Então, eu percebo, né, que quando os autores são judeus, eles nem quanto eles puderem evitar de citar o livro de Enoque, eles evitam, né? E o que acontece? Muitos autores também que são resistentes à literatura enóquica, nas suas obras, eles aproveitam essa questão dos que não foram encontrados em Qumran nenhum fragmento das parábolas de Enoque. Então eles colocam nas suas obras que Enoque, que copiou do livro de Daniel. E outra coisa interessante é que nessas parábolas de Enoque,
Tem um trecho que é citado que Enoque é o filho do homem, no contexto não quer dizer que ele seja o filho do homem. É um jogo de palavras, né? Inclusive o teólogo J.J. Collins, né? Ele explica isso nessa literatura. O cetro e a estrela, né? Os messias dos manuscritos do Mar Morto e outras literaturas antigas, né? J.J. Collins. E nesse livro também ele traz uma explicação sobre essa problemática. Rei Messias como filho do homem, filho de Deus, no caso. Figuras messiânicas, né? Divina, humana e angélica. Na literatura bíblica e relacionadas. Então vocês vão ver, né, que em muitas obras eles tentam de qualquer maneira tirar a primazia do livro de Enoque, no caso do Filho do Homem também. O livro de Enoque é a origem desse termo, Filho do Homem, um ser pré-existente, né? Estava oculto junto com Deus antes da criação, antes de tudo. É um ser pré-existente, não foi criado. Então o que acontece? Inclusive, né, existe um seminário que especialistas do mundo inteiro que se reúnem a cada 2 anos. Eu já expliquei isso no primeiro vídeo, mostrei fotos. E a cada 2 anos eles se reúnem, né, e trazem novidades sobre a literatura do Segundo Templo. E numa dessas reuniões, desses seminários, né, foi publicado essa obra em 2007. Enoque e o Messias, Filho do Homem. Revisitando as parábolas de Enoque, o subtítulo. Então aqui ele os especialistas fazem debates, né? Eles comentam, e um rebate o outro. São várias páginas de textos. É uma coletânea de tudo que se debateu nesse seminário. Aí eles colocam, né, no livro para finalizar com chave de ouro o seminário. Então o que acontece? Aí então os especialistas já concordam que as parábolas, esse autor, o padre Milik, para ele chegou à conclusão que as parábolas de Enoque era uma obra cristã. E aí o que acontece? Então os especialistas nesses debates, nessas pesquisas, já chegaram à conclusão, a maioria, que as parábolas de Enoque é uma obra judaica, não é cristã. Então ela é antes do cristianismo. E o que acontece? Tem uma obra que foi publicada no Brasil que praticamente passou despercebido, né? Talvez por causa da editora não tenha chamado a atenção, e é um assunto assim, ainda mais nessa área, então praticamente foi rejeitada, né, pela academia. E uma obra publicada pelo Dr. James Charles Worth, e justamente ele que me autorizou a publicar no Brasil o livro de Enoque, etíope. Foi publicado em 2015. E esse livro foi o primeiro livro do Dr. Charles Worth aqui no Brasil. O livro é este: Jesus dentro do judaísmo, novas revelações a partir de estimulantes descobertas arqueológicas. Foi publicado pela editora Imago. E talvez pelo nome da editora, não sei, eu percebi que essa obra não foi assim, deixar meio assim, olhada de canto de olho, né, por muita gente. Mas a obra é de um dos maiores especialistas, né, nessa área. Inclusive eu vou ler aqui no canto, já falei muito do Dr. Charles Worth,
Na época ele era professor titular da cadeira George L. Collard de Língua e Literatura do Novo Testamento e catedrático do Departamento de Estudos Bíblicos do Seminário Teológico de Princeton, em New Jersey. Em casa, ele foi organizador do Old Testament Pseudepigrapha, que recebeu prêmios especiais da Sociedade Arqueológica Bíblica. Essa coleção dos pseudepígrafos do Antigo Testamento ele publicou em 82, são 2 volumes, toda a literatura apocalíptica, apócrifa, pseudepígrafa, e ele me autorizou a publicar só o livro de Enoque dessa coleção, que foi publicado em 2015 aqui no Brasil. Ele já está esgotada, né? Eu estou trabalhando arduamente para poder reeditar ela, né? Estou aumentando a introdução. Então, nessa obra, o professor Charles Worth, para quem não acredita, veja o nome dele e procure na internet, veja quem é James H. Charles Worth. Que a gente fala, às vezes tem pessoas que não acreditam, né? Então, pesquisa quem é o professor James Charles Worth. Quantas obras ele publicou, continua publicando. É uma das maiores autoridades que já passou pela Terra, né? Nesses temas, né? É especialista em literatura do Novo Testamento. Ele foi diretor do projeto dos manuscritos do Mar Morto, de Princeton. Então procurem, porque eu sei que a gente fala e tem muita gente que não acredita. Acho que é exagero e tal. Então pesquisem, não custa nada pesquisar. E eu vou pegar aqui na página 53 desse livro, o que ele fala, que vai chegar na posição do padre Milik. O padre Milik, ele chegou à conclusão no que era possível. Ele não encontrou nenhum fragmento. Ele encontrou fragmentos de todos os livros de Enoque, menos as parábolas. Então ele chegou a essa conclusão. Mas eu vou ler aqui que o professor James Charles Worth ele fala. Ele fala assim, que os apocalipses e a literatura apocalíptica são importantes para a compreensão de Jesus. Tanto os apocalipsistas quanto Jesus partilharam um interesse pelos oprimidos. Enoque 102:4, 2 Enoque também 63, e tanto este como aqueles predisseram punições para os ricos. 1 Enoque 94, 8 a 9, 96, de 4 a 8, 97, de 8 a 10. E me confrontar com Marcos 10, de 23 a 25. Ambos tinham como pressuposto um profundo dualismo, especial a duas idades categoricamente distintas. Todos foram, em última instância, otimistas. A promessa de Deus e o maior sonho dos humanos, a paz e a harmonia em todo o universo, seriam realizados. A promessa de Deus e o maior sonho dos humanos, a paz e a harmonia do universo, seriam realizados mediante os próprios atos de Deus, talvez através de um intermediário. Tanto os apocalipsistas como Jesus salientaram a transferência e a redefinição. Por exemplo, o autor de 2 Baruque e Jesus disseram que os primeiros seriam os últimos. 2 Baruque 51:13 e Marcos 10:31. Os apocalipsistas e Jesus puseram-se ao lado dos pobres, Marcos 10:21, contra os ricos. Pregaram a conduta justa, por exemplo, 1 Enoque 104:6, 2 Enoque 61, e promulgaram bem-aventuranças, por exemplo, 2 Enoque 42, também o capítulo 52, Mateus 5, e exigiram pureza de corações, 2 Enoque 45, Marcos 7, 14 a 23. Aí vem, o mais surpreendente e para muitos eruditos espantoso,
acontecimento na pesquisa sobre os pseudepígrafos é uma abundância decisiva na avaliação do caráter e a data das parábolas de Enoque, que seria de 1 Enoque dos capítulos 37 até o 71, que é um livro que descreve o Filho do Homem Celestial, o Messias, o eleito e o justo. É claro que são 4 termos para o mesmo intermediário de Deus. Aí ele vai falar, o J.T. Milik, o padre que eu citei aqui, que foi o responsável pela publicação dos fragmentos aramaicos de Enoque encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, enfatizou o fato de que as parábolas de Enoque, tão claramente alinhadas com as palavras atribuídas a Jesus, não encontram atestação nos fragmentos aramaicos de Qumran. Ele julgou tratar-se de uma composição cristã do começo do terceiro século. Muitos estudiosos do Novo Testamento foram persuadidos por seu julgamento e recusaram-se a usar 1 Enoque, os capítulos 37 a 71, para avaliar a vida de Jesus e a teologia dos primeiros cristãos. Ficou bem claro, né? Aí ele fala, hoje em dia, nenhum especialista das parábolas de Enoque concorda com o julgamento de Milik. Durante seminários internacionais em Tübingen, na Alemanha, e um ano mais tarde em Paris, peritos nesse livro concordaram em que se tratava certamente de um documento judeu. Todos os especialistas em Enoque, com a exceção de Michael Knib, estão convencidos de que a obra é judaica e deve até anteceder a destruição de Jerusalém em 70. Michael Blake conclui sabiamente o seu primoroso comentário sobre 1 Enoque com as seguintes palavras. Em resumo, Halev e Charles, são 2 especialistas também nesses textos antigos, estavam certos ao propor um Urschrift, uma palavra alemã, escrito original. Urschrift significa escrito original. Vou repetir para ficar claro. Em resumo, Halev e Charles estavam certos ao propor um escrito original hebreu para o livro das parábolas, que eu atribuiria ao período romano, provavelmente antes de 70. Em consequência, a expressão Filho do Homem, que aparece tão conspicuamente nas palavras de Enoque, já era empregada por judeus palestinos muito antes de 70. Vou ler mais um pedaço aqui, é bom, né? No Novo Testamento, a expressão o Filho do Homem é quase sempre apenas encontrada em coletâneas das palavras de Jesus. Não será possível que essa expressão tenha autenticamente origem no próprio Jesus? Por que será que os discípulos nunca se referem a ele como Filho do Homem? Não haverá algum desses ditos sobre o Filho do Homem que nos possam ajudar a entender a autocompreensão de Jesus e o que ele percebia de sua missão? Não será difícil classificar todos os ditos em que aparece o Filho do Homem como circunlocuções para o pronome da primeira pessoa do singular, ou outro meio de referir-se referir-se genericamente à humanidade? Na verdade, que denotava e evocava a expressão o Filho do Homem durante as primeiras décadas, aqui eu li errado. Na verdade, aqui não vou ler, acho que foi erro de tradução aqui. Agora temos de concentrar a nossa atenção não apenas em Daniel 7 e nos Evangelhos, mas também nas parábolas de Enoque. Vou até repetir, essa parte é muito interessante. Agora temos de concentrar nossa atenção não apenas em Daniel 7 e nos Evangelhos, mas também nas parábolas de Enoque. Aí ele vai citar um texto de Enoque que é grande, mas eu já li, acho que foi esses dias, um textinho, vai falar do Filho do Homem no livro de Enoque.
Aqui eu encontrei dois trechinhos aqui que eu achei que tinha falha de tradução. Aqui, quando ele vai falar aqui na página anterior, que ele fala assim, que é um livro que descreve, ele fala assim, que descreve o Filho Celestial do Homem. O certo seria falar, ó, que descreve o Filho do Homem Celestial. E aqui também é uma frase que ficou meio esquisita. Então, eu trouxe isso aqui porque quem está pesquisando, avançando e vai avançar ainda na literatura enóquica, ou os futuras pessoas que assistam esse vídeo, que estejam caminhando, se aprofundando na literatura enóquica, ele vai observar que quando ele lê assim, muitos assim, estudos teológicos abordando esse tema, tem um autor que ele não seria a palavra honesto, né? Ele não é justo, né? Como ele tem rejeição ao livro de Enoque, então ele pega nesse veio e quer de qualquer maneira, segundo o entendimento muito antigo do padre J.T. Milik, querendo dizer que as parábolas seriam uma obra cristã, não dando a primazia do termo Filho do Homem ao livro de Enoque, e sim a Daniel 7. Como eu li aqui, né, ele disse que agora a atenção tem que ser não em Daniel, mas nas parábolas e nos evangelhos, né? Então, eu espero que esse vídeo seja útil para aqueles que estejam pesquisando, né? Para quem não pesquisa, acho que não tem muita importância. Mas eu acredito que será útil para todos, né? Porque vocês vão encontrar tem um livro sobre Paulo, inclusive, acho que o autor é Schwarzer. Ele fala direto desse tema, sempre colocando Enoque como não sendo aceito pela comunidade de Qumran. Então virou assim uma falácia, né? Então eu espero que tenha sido útil esse vídeo. Até mais então.